Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Julia Von Burb, eu sou psicóloga e a gente vai falar hoje do ciclo da autossabotagem do perfeccionismo. Eu sei que parece que isso não te sabota, só que eu sei que internamente tu sabe o quanto tu demora para entregar projetos, o quanto tu demora para fazer as coisas, o quanto isso causa prejuízo na tua vida, porque na verdade o que tu carrega aí dentro é uma insegurança de entregar um trabalho que pode ser criticado por alguém. E talvez muito provavelmente, tu não queira lidar com a sensação de ser criticado. Vamos pensar que quando a gente fala em psicologia, a gente entra em questões profundas. E, na verdade, a gente não tem tanto medo da própria crítica, mas de como eu vou me sentir. A gente não tem tanto medo, por exemplo, de se ficar vulnerável a alguém, por exemplo, dizer que eu gosto de alguém, mas eu tenho medo de receber um não e depois eu me sentir mal. Então a gente tem medo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de como a gente vai nos sentir. E dessa forma a gente acaba inibindo comportamentos, como por exemplo, entregas de coisas importantes, entregas de trabalho, ou nos colocar em situações onde a gente vai ser exposto, onde a gente vai ser avaliado, e isso trava a nossa vida. Então, eu vou te falar exatamente o que passa na tua cabeça. Esse nunca tá bom o suficiente, parece que vai nos servir para alguma coisa. A tua cabeça entende como algo importante da gente manter, uma crença importante que vai te conectar sempre com algo melhor. Só que o problema é que o sentimento tá errado, porque toda vez que tu coloca essa energia nas coisas que tu faz, de nunca tá bom o suficiente, te coloca sempre no movimento, tu não consegue ficar feliz com as coisas que tu já fez. O problema é que isso vai gerando vários comportamentos que mantêm isso. Por exemplo, uma pessoa que está insegura frente a um projeto e ele pode estar ótimo, ela começa a pedir opinião de todos os amigos, colaboradores, colegas antes de mandar esse projeto. E aí isso começa em uma coisa, depois se torna para duas, para três, se torna um comportamento recorrente, e essa pessoa não consegue mais validar a sua própria opinião frente a projetos ou situações que demandam ao discernimento dela. Como é que ela vai dar opinião sobre alguma coisa que ela está sempre pedindo opinião de outras pessoas? É um ciclo que se retroalimenta, porque quanto mais eu preciso de opinião dos outros, mais eu descarto a minha e eu não consigo ter segurança para levar adiante qualquer projeto, qualquer coisa que eu tiver colocando a minha atenção nesse momento. Então vamos pensar de quebra, isso já dá um baita prejuízo na nossa vida, porque a gente não consegue se automotivar. Se a gente não consegue saber se o que a gente fez está bom ou não, a nossa consciência não reconhece as conquistas que nós temos, e mesmo que elas sejam pequenas, ela não tem esse poder de reconhecer. E vamos pensar no nosso humor, das nossas crenças positivas, da nossa autoeficácia, na nossa autoestima, o quanto é importante a nossa mente conseguir nos reconhecer. Isso é extremamente importante. Eu te falo como psicóloga que reconhecer, a tua mente te reconhecer faz com que tu não precise do reconhecimento das outras pessoas. Se todos os dias tu conseguir parar para refletir sobre as coisas que tu conseguimos, mesmo que sejam pequenas, isso faz uma diferença gritante na tua vida, tanto de energia, quanto de motivação, quanto de animação para todos os teus projetos. Isso te conecta com pessoas diferentes, porque uma pessoa que está feliz com a sua vida, ela atrai outras pessoas. Só que quando eu tô hipervigilante, isso é uma palavra legal de tu fazer essa conexão. Quando a gente tem um esquema de padrões flexíveis que a gente já falava no vídeo anterior, e é legal, já vou te falar que esse vídeo faz parte de uma playlist de curso de terapia de esquema mental, tá dentro deste canal. E a gente faz um apanhado de conhecimentos de forma progressiva, a gente veio crescendo dentro do conteúdo de esquemas mentais, e esse esquema faz parte de hipervigilância, inibição de nós mesmos. Por que isso acontece? Porque a gente está sempre focado em erros, porque a gente está sempre focado em não falhar, e a gente não consegue ser quem a gente é de verdade, a gente não tem liberdade. A nossa mente está sempre nos colocando num ambiente ameaçador. Por isso, ela não tem conforto, ela não se sente confortável para ser quem ela é. E aí, se tu tá nesse vídeo, caiu de paraquedas esse vídeo, tá se perguntando por que que eu sou assim, no vídeo anterior a gente fala de origem familiar, de como seus pais te trataram, a gente fala de vários sintomas que acontecem. Dá uma olhadinha nesse vídeo que esse é uma continuação e vai agregar bastante. Então vamos pensar que isso gera uma baita consequência. Enquanto todo mundo tá voando, tu tá estagnado, olhando o probleminhas e não consegue
e não consegue abraçar coisas maiores. Vamos pensar que por que que eu não consigo abraçar coisas maiores? Porque eu não absorvi as coisas da minha fase e a próxima fase, que poderia estar me gerando enormes conhecimentos, ela está por vir há muito tempo. Só que eu estou estagnada nessa fase. Aí, por eu ter insegurança de alguns pontos da minha vida, eu começar a evitar coisas, porque isso é um comportamento de evitação. Quando eu começo a evitar por insegurança, eu começo a evitar mais coisas e eu começo a evitar as coisas que mais vão me destravar na vida. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito boa na parte técnica, mas na minha oratória ou na minha comunicação eu não ser tão boa. Só que como eu sou tão insegura e eu não quero falhar de jeito nenhum, eu não ataco a causa do meu problema e eu fico estagnada na parte onde eu mais poderia estar me desenvolvendo porque eu comecei a evitar tantas coisas, eu comecei a fazer só o que eu conseguia na minha mente e eu não abri os olhos porque realmente ia me destravar, porque eu estou sempre focada em não falhar, em evitar situações desconfortáveis e por aí vai. Eu vou te falar exatamente o que tu pensa. E o que que acontece? Tu pode ser uma pessoa ótima, fazer o teu trabalho com excelência, fazer uma comida maravilhosa, mas antes da pessoa ir experimentar a tua comida, tu já tá falando que tem vários pontos de melhoria, tu quer buscar alguma coisa para melhorar e a pessoa nem experimentou ainda, mas tu já falou, isso aqui tá faltando, passou um ponto, queimou e, poxa, a pessoa talvez nem perceberia tudo isso. Eu sei que muitas das coisas tu quer fazer para se tornar uma pessoa melhor, só que vamos pensar no sentimento que isso gera. Eu não estou apreciando o meu trabalho, eu estou buscando apenas críticas. E isso faz com que o meu sentimento frente às coisas que eu produzo não sejam sentimentos gostosos, sentimentos de apreciação das coisas que eu produzo, das coisas que eu realizo. Entende o quanto isso contamina? Então, bora para as dicas. Uma dica de quem não é perfeccionista e de quem acompanha muitos perfeccionistas. Eu sou psicóloga e eu atendo muita gente que trava a sua vida por causa disso. Então, deixa eu te dar o meu parecer, deixa eu te dar a minha dica, a minha experiência. A gente precisa muito focar no que interessa. O que que eu preciso dessa situação? O que que essa situação mais precisa? Às vezes tu tá colocando uma energia muito grande em alguma coisa que ela só precisa se deslocar de um lugar para o outro. A missão daquele projeto é deslocar algo e tu não consegue porque tu está preocupado com pequenezas daquele projeto e ele não anda. Mas quando a gente consegue ser uma pessoa sucinta, a gente consegue se concentrar no que verdadeiramente importa na vida, no que verdadeiramente importa naquele momento, a gente para de se preocupar com o que não importa e consegue fluir coisas, consegue produzir, passar para frente. E vamos pensar que a gente pode ponderar também o que que realmente precisa que eu coloque muito a minha atenção, que eu não passe nenhum erro para frente, e as coisas que não tem tanta necessidade. Eu vou te falar uma coisa que acontece muito com a pessoa perfeccionista, que acontece com pessoas de outras áreas também, que é um comportamento de eu procurar tantos problemas numa coisa que eu começo a procurar muitos problemas em todas as áreas da minha vida. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar aqui nesse lugar e eu pedir para ti que tu tá aí comigo, para reparar no que tá bagunçado aqui, os teus olhos vão começar a rodar todo o ambiente e tu vai procurar. Aqui não tá legal, aqui podia arrumar melhor, aqui isso, aquilo, aquilo. Só que teu olho não vai parar. A gente vai dizer, ok, deu, vamos para outro lugar. Teu olho não vai conseguir parar. Tu vai começar a ativar a procura do que tá bagunçado nesse ambiente. E isso tu vai perceber quando tu é perfeccionista que tu começa a viver isso nos teus dias. Não é só no teu trabalho, mas é em casa, com os teus amigos, nas atividades que tu tá fazendo, nas atividades que tu deveria estar curtindo e tu tá procurando falhas, tá procurando defeitos, não consegue ter uma conversa legal com alguém porque tu tá preocupado se tu tá passando uma boa impressão, se a pessoa vai gostar de ti, se a tua fala tá adequada. A pessoa que tem isso também, ela não, por exemplo, a mensagem que ela precisa passar é uma mensagem de amor, mas ela tá muito preocupada com a aparência dela num vídeo, vamos dar um exemplo. Eu tô preocupada com a minha aparência, eu não consigo passar adiante. Mas eu não consegui entender na minha mente que a minha missão naquele vídeo era passar uma palavra de afeto para alguém que estava precisando. Ou, por exemplo, tô com uma dúvida que é super importante para eu condensar o meu conhecimento. Eu tô em aula, tô tendo aula com alguém
com um professor que eu gosto e eu tenho essa lacuna de conhecimento que eu preciso preencher, mas eu fico preocupada em falar alguma coisa errada pro meu professor, sendo que o que era importante era eu internalizar o conhecimento por completo, era eu ter esse apanhado do conhecimento internamente, sair daquela aula maior, mais engrandecido, e eu saio com algumas lacunas porque eu não consegui me concentrar no que verdadeiramente importava naquele momento. Às vezes tu quer fazer um jantar legal com uma pessoa que tu gosta e tu quer viver um momento legal. E tu fica preocupado se aquele jantar estava exatamente como tu planejou, sendo que a intenção era curtir com essa pessoa, era vocês viverem um momento legal. Entende como a gente perde a noção do que realmente é importante? Entende como isso causa um prejuízo na nossa vida? Então, eu preciso de coração fazer com que tu internalize um pouco da minha prática e do que eu acompanho também dos meus pacientes, de quando a gente consegue destravar isso, a vida fica muito mais legal, fica muito mais divertida, fica muito mais feliz. Por quê? Porque a gente se concentra e a nossa atenção se volta para o que realmente importa. Imagina que coisa maravilhosa tu trocar a frequência dos teus pensamentos, ao invés de procurar erros, para eu estar sempre procurando o que realmente importa dessa situação. A tua mente, a tua atenção vai se voltar para isso. O teu humor, o teu emocional vai se voltar para isso. Os teus pensamentos vão se voltar sempre para o que realmente importa. E eu vou poder focar a atenção para isso. Eu vou poder fazer os meus comportamentos girarem em torno disso. Então, a minha vida vai mudar muito. Eu tenho certeza que tu tem um grande potencial, porque tu não é uma pessoa que faz um trabalho de qualquer jeito, tu se preocupa com detalhes, tu é uma pessoa que sabe cuidar do que realmente importa, tu só precisa mudar a mentalidade para eu botar a minha energia no que realmente precisa daquela energia e eu conseguir produzir coisas e fluir a minha vida. Eu ser uma pessoa que flui, não uma pessoa que trava, não uma pessoa que retém coisas. Eu ser uma pessoa que passa as coisas por mim e elas passam e eu deixo um pouco de mim e elas se propagam. Elas são sementes que eu vou plantando e elas têm condições de florescer. Eu não retenho tudo para mim, porque eu sou uma pessoa que passa as coisas. Então eu tenho certeza que tu tem um grande potencial, é só a gente mudar essa mentalidade. Gente, esse vídeo vai chegando ao fim, já quero te deixar com uma playlist aqui dos cursos de terapia de esquema mental. Peço que tu curta esse vídeo, te inscreva nesse canal, a gente fala de psicologia aqui. Vai ser muito bom te ter aqui como membro desse canal e um beijo e até a próxima.